E a gente tem que aproveitar mesmo. Se Deus dá uma oportunidade de você ter contato com a natureza, ter contato com pessoas, ter contato com, contatos que vão te dar prazer, que vão te dar alegria, né? Você e eu, nós precisamos nos alegrar nisso. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso aqui. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Alguém sabe de qual? Hoje a gente tem a irmã Milena lá nos trabalhos. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Vamos começar nessa parte aí, do versículo 7. Meus irmãos, hoje me veio à mente falar, no meu coração, falar sobre a história de José. E a gente vai ver porque a gente vai estar começando com essa parte desse versículo aí. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Isso já nos aponta aí para uma ideia de que não adianta começar bem, Tem que... Quer dizer, não adianta só começar bem. Começar bem é ótimo, Mas se começou bem, tem que fazer o que também bem? Terminar bem. Começou bem, tem que terminar bem. Como diz, ninguém vive de história, Ninguém vive de história. O que ficou para trás, O que ficou para trás ficou. E agora a gente precisa andar para frente, porque é na frente que a vida está, Lá atrás ninguém vai buscar nada. Um dia alguém falou assim: rapaz, eu estou mais perto dos 40 do que a pessoa. Não, a pessoa tinha 50 e poucos. Ela falou assim: eu estou mais perto dos 50 do que dos 60. Aí eu falei para ela assim: olha, vou te falar uma coisa. Na verdade, você está mais perto dos 60 do que dos 50. Sabe por quê? Eu estou mais perto dos 50 do que dos 40. Eu tenho 48. E eu digo para vocês, eu estou mais perto dos 50 do que dos 47. Mas que conta é essa, pastor? 48 menos 1 é 47. 48 por 50 é quanto? É 2. Mas como é que um aí tá? Como é que um tá maior do que 2? Mas é o seguinte: é que para os 47 eu não volto mais, mas não tem, sabe? Como eu gostei da minha infância, como eu gostei dos anos que passaram, mas não volta mais. Não volta. Você pode fazer o que for para você chegar lá, mas você não chega. Mas os 50, com a graça de Deus, com o propósito do Senhor, a gente chega, Aos 50 eu vou chegar com o propósito de Deus. Então é isso. É nesse sentido, Então, a minha preocupação não deve ser como é que eu vivi os 47, mas como é que eu vou viver os próximos anos. Não é se alguma coisa deu certo ou errado lá para trás, porque o que ficou para trás ficou, mas é como é que a gente vai fazer daqui para frente. E eu quero falar de um homem que teve a graça do Senhor de viver para frente. Gênesis capítulo 37, vamos ler do versículo 1 até o 10. Gênesis 37, do 1 ao 10. Gênesis 37, do 1 ao 10, é assim. Aqui nessa Bíblia aqui está escrito os sonhos de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes.
Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos: tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse, menino? Não foi assim, né? Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? No 11 fala assim: assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Meus irmãos, alguém poderia dizer assim, né? Que arrogante. Que arrogante, né? Quis contar vantagem diante dos irmãos. Mas é interessante isso, né? Que José, na verdade, ele era uma pessoa chamada por Deus que era um profeta, né? José era um profeta. Diante do Senhor, ele era um profeta. Ele era uma pessoa que tinha a palavra de Deus na boca dele. E quando ele chega para contar o sonho, José chega na simplicidade, simplicidade mesmo, assim, na honestidade, sem, ele não está querendo dizer, né, eu sou grande, vocês são pequenos, só está dizendo, olha, eu tive um sonho que era assim, e acontecia isso, e os irmãos dele, e o pai fala: que é isso, menino? O que é isso que você está sonhando aí? Né? e aí a gente se lembra, né, dessa parte boa da vida. Quem aqui já teve sonhos? Todos nós, né? E muitas coisas, na verdade, elas começaram com um sonho. Ou o sonho fez parte das coisas, né? E o que Deus queria? Né? O que Deus queria com aquele sonho? A Igreja Batista de José da Vida, essa igreja aqui que vocês fazem parte, que nós fazemos parte, essa igreja foi muito sonhada por Deus. E isso é tão bom, porque é o seguinte: os sonhos que Deus dá são sonhos que apontam para o propósito dele. E aí, a gente vai ver que esses sonhos, eles são referência. Esses sonhos, eles são, muitas vezes, uma razão de a pessoa, ou um incentivo para a pessoa continuar caminhando. Um incentivo para a pessoa continuar caminhando. Vamos lá, Gênesis 37, do 26 a 36, o que está escrito lá? Está escrito o seguinte: depois é o seguinte, né, o pessoal teve esse ciúme de José e falou assim: agora esse sonhador ele vai se dar mal na nossa mão aqui, né? Já estava lá esmaquinando. Primeira vez, quando eles tiveram a oportunidade, o que eles fizeram? Vamos ver. Antes do texto que a gente vai ler, fala que eles falaram o seguinte, lá no 19, no 20: nós vamos matá-lo e jogá-lo num destes postos e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha aqui, que coisa. Deus tinha um propósito com José. Deus revelou o propósito a José, mas José ainda não estava entendendo muito bem o que era aquilo, mas ele estava falando. Alguém estava ouvindo aquilo e estava odiando José por causa do propósito de Deus para a vida dele, né? Será que, ou ainda hoje, haveria alguém que odiaria outra pessoa por causa dos propósitos de Deus para essa pessoa? Com certeza, né? Com certeza. Com certeza. E tem coisa mais ainda, né? Quanto mais intenso a coisa muitas vezes vai na vida da pessoa, mais ódio ela recebe. Quanto mais clara a luz de Deus sobre a vida da pessoa, mais aquela pessoa que sentiu ciúmes, né, mais ela passa a odiar. E muitas vezes sabe o que ela faz? Até abandona, né? Até abandona. Tem gente que assim, olha para a pessoa e vê a pessoa assim tão sonhadora, tão positiva, né? Eu não estou falando no sentido de positividade, não, mas a afirmação e a fé que ela tem no coração joga ela tanto para frente que a outra pessoa fala: fulano viaja.
Quem diria, né, Dalton, que falta com 3 meses? 3 meses? Vermelhinho? Um mês. Um mês de vermelhinho, né? Um mês. É. E era um sonho? Glória a Deus. Quantas coisas, né, o Senhor realiza em nossas vidas. Mas melhor é o fim das coisas, né? Melhor o fim das coisas do que o princípio. Mas vamos lá, 26 até o 36. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal ele é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Seus irmãos concordaram. Estava meio na hipocrisia. Ele é nosso irmão, só vamos vender. Só vamos vender ele como escravo, ele é nosso irmão, não vamos matar não, vamos só vender. Tadinho, né? Tadinho do nosso irmão, né? Vamos só vender ele como escravo, não vamos matar não. E aí, meus irmãos, quando os mercadores, e um detalhe aqui, né? Deus usando a maldade das pessoas, né? Deus usando a maldade das pessoas em prol de um propósito. Faria Deus isso? Como diz o povo no ditado aí, Deus às vezes escreve, como é que é? Como é que é aí, irmão José? Deus escreve às vezes certo por linhas tortas, né? Olha, às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, a pessoa não está imaginando. Como é que Deus vai usar uma situação dessa, né? Os caras foram maus, pegaram o irmão, vender. E aí, quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode e mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Meu Deus, os cabos eram meio mal. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem devorou. José foi despedaçado. Eles ficaram até felizes, porque eles nem tiveram que dizer nada, né? Só inventaram lá, colocaram a roupa do José no sangue do bode. Se fosse hoje, né, já totalmente desconfiaria mais. Não, vamos fazer um exame de DNA aí. Mas naquela época não tinha isso não, morreu mesmo José. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou-se consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então a gente viu que José teve sonhos, e por causa desses sonhos ele foi vendido como escravo. E aí, meus irmãos, quando ele foi para a casa do Potifar, essa história que todo mundo conhece, mas vamos aqui repetir. Ele foi reconhecido pelo Potifar como uma pessoa muito responsável, muito sábia, e foi colocado lá para ser responsável pela casa lá do Potifar. Só que apareceu a potifaria lá de uma mulher, da mulher do Potifar. 39, versículo 11 a 23. Meus irmãos, o inimigo muitas vezes usa pessoas para tentar fazer com que a pessoa não chegue até o fim. Essa semana eu estava refletindo sobre a maldade de pessoas que expõem outras pessoas na internet. Meus irmãos, e muitas vezes pessoas cristãs,
expõe, mas de um jeito assim, meus irmãos, tão mal, de um jeito tão, mas tão, a gente, sabe assim, a gente vê aquilo, é tanta maldade mesmo assim. Eu falo, meu Deus do céu, o que a pessoa está ganhando com isso? Seguidores. A pessoa expõe o outro para poder ganhar seguidores e ganhar dinheiro. Um irmão expondo outro irmão para poder, sabe, ganhar dinheiro. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu. E as pessoas fazem isso com mulheres, com homens, com pastores, com pastoras, com pessoas que não são líderes. E a pessoa faz isso e eu fiquei me perguntando assim, gente, será que a pessoa não reflete que esse tiro que ele dá para cima pode voltar e cair na testa dele? Será que ela não reflete que essa maldade que ela faz pode virar maldade contra ela mesma? Será que ela não reflete que um dia que ela estivesse se sentindo extremamente julgada, extremamente, que sentiu o juízo sobre ela não vai conseguir pensar na misericórdia? Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são o quê? Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora, se a gente não tiver misericórdia, meus irmãos, e Jesus ainda falou, lá para os fariseus, misericórdia quero, Olha, Jesus falou foi para Saul, misericórdia quero e não sacrifício. É isso? Não me lembro. Não, é melhor obedecer do que sacrificar. Estou confundido. Não foi isso. É Jesus mesmo fala, que não ouviste do que foi dito, porque ele falava que eles davam o dízimo do cominho, do hortelã e tal. E Jesus falou, vocês não viram lá? Misericórdia. Então, mas também lá nas bem-aventuranças fala bem-aventurados misericordiosos. Então, meus irmãos, no caminho aqui de José, ele encontrou pessoas muito más. E pessoas que foram realmente assim, não foram más só com José, foram más com o pai deles também. Olha que coisa, Ao serem ruins para com José, eles foram ruins para com Jacó também, porque pegaram o filho que, digamos assim, era o filho que tocava o coração dele. Jacó tinha uma história. José fazia parte de uma história porque foi a mulher que Jacó amou, a mãe de José. Foi a mulher por quem Jacó passou frio, passou, na noite, perigo de animais e tal, para poder se casar com aquela mulher. E depois de 7 anos, o pai daquela mulher engana Jacó. Aí ele faz ele trabalhar mais 7 anos por ela. E depois de trabalhar mais 7 anos, ele ainda colocou ele para mudar o salário dele. Fez muita coisa ruim com Jacó. Então José estava numa história de amor, e quem sabe de muita gratidão ao Senhor pela vida, de José. E aí, meus irmãos, 39, do 11 ao 23, vamos lá, bem rapidinho. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: veja, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Até o 23. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Meus irmãos, José era uma pessoa que passou por isso,
mas ainda conseguia pensar em ter sucesso na vida. Ainda conseguia pensar em ser bem-sucedido no que ele fazia. Meus irmãos, uma pessoa dentro da prisão, fazer um trabalho com excelência. Já pararam para pensar nisso? Geralmente a pessoa dentro da prisão, ela vai dizer que eu quero nem saber, me prender nesse lugar, eu não quero mais saber de nada. Não, mas José, a perspectiva dele era outra. Eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho Deus, então eu vou procurar fazer da minha vida o melhor. Isso é muito importante. Deus me concedia bom êxito em tudo que realizava. E muitas vezes a gente tem momentos da nossa vida que a gente passa por situações difíceis, meus irmãos, e a gente é tentado a largar tudo. A gente é tentado a começar a fazer as coisas de qualquer jeito, assim, sabe? Olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou fazendo, olha como é que está a minha vida. Por que eu vou pensar em fazer as coisas bem? Por que eu vou pensar em fazer as coisas direito? Olha aqui. Antes eu estava lá com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Onde eu estou hoje? Estou numa terra, numa língua do povo que eu nem falo, do povo estranho, e aqui eu sou injustiça, sem contar na injustiça que ele sofreu. Ele poderia também pensar, quanta injustiça já sofreu nessa minha vida, sabe? Quero mais nem saber. Eu fiz de tudo, fiz tudo certo, e agora eu fui injustiçado também, agora não quero mais nem saber. José não foi assim. José continuava na comunhão dele com o Senhor. Deus estava com José. Amém. E a gente precisa entender que Deus está conosco. Amém. Eu me lembro da minha mãe, ela gostava muito do Salmo 46, e ela lia esse salmo quase todo dia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temerei. E ela gostava muito, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem para o meio dos mares. O texto termina dizendo, o Senhor dos Exércitos está conosco. Não, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor está conosco. Haja o que houver, venha o que vier, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, nós precisamos continuar, porque melhor é o fim do que o começo. Melhor é o fim do que o começo. O inimigo, o que o inimigo faz, meus irmãos? Muitas vezes o inimigo tenta uma pessoa, e olha, eu vou dizer para vocês, muitas das pessoas que às vezes são expostas na internet, o seu nome, ou alguma conduta que fez, ou alguma coisa errada que fez, e, às vezes pessoas que foram expostas numa cilada do diabo. O diabo tentou a pessoa com um endemoniado lá, ou uma endemoniada, e aí essa pessoa caiu naquela situação, e depois o diabo usa essa pessoa para dizer, aqui disse que era o crente, aqui ó o crente aqui. Mas na verdade essa pessoa que está expondo a outra, muitas vezes foi a pessoa justamente que foi usada pelo diabo para derrubar a outra, e essa infeliz pessoa é a mesma que está expondo. Ele foi usado pelo diabo para derrubar a pessoa, e agora está sendo usado pelo diabo para poder expor a pessoa. E a gente, muitas vezes, o que a gente faz? Ainda dá igual para essa pessoa. A gente tem que ter muito cuidado com gente que sai expondo os outros por aí, porque às vezes a pessoa está mal intencionada. Às vezes a pessoa está com o coração cheio de amargura, está com o coração, ou com o coração cheio de interesse pessoal, querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar fama com a miséria do outro. Eu achei tão tremendo naquele Família Nobre. Quem estava no Família Nobre no domingo agora, né? Em Ceilândia? A Sônia, a Regina. As meninas estavam também, né? Vocês estavam também, né? Não? Não foram não. Você estava, né, irmão? Foi também. E a irmã que pregou, ela falou uma coisa interessante, né? Que a gente tem que procurar cobrir a nudez das pessoas, em vez de expor as pessoas. E a gente tem que aprender isso, né? Porque muitas vezes, quando a gente faz isso, quando a gente expõe, a gente pode estar matando o sonho de alguém. A gente pode estar sendo instrumento do diabo para impedir que alguém vá para frente. Aquele desejo, muitas vezes, de queimar alguém, sabe? Fulano, olha, não contrata fulano não, porque fulano fez isso. Contrata não. Não, fulano não, que isso? Não vai namorar fulano não.
porque fulano fez isso. E aí, a gente está muitas vezes roubando o sonho de alguém. Mas a gente está no qual versículo? No 23, a gente leu até o 23. E aí, meus irmãos, aquela mulher fez isso com José, mas lá no capítulo 41, a partir do versículo 14, o que está escrito lá? O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. O faraó tinha tido um sonho e queria saber qual era o significado. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Olha aqui, isso mostra que José continuava na presença de Deus. Porque uma pessoa que você apresenta um problema para ela, ela diz: vamos falar com Deus, vamos orar. Né? A gente não pode perder isso, meus irmãos. Vamos orar, vamos falar com Deus, não vamos nos desesperar, vamos ver o que Deus tem para dizer. Respondeu José: isso não é assim. 17. Então o faraó contou o sonho a José. Sei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas, 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que tivessem feito, pois continuavam tão magros como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho e vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicar. 25. O faraó teve um único sonho e disse José: Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho: as 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. E aí o José aqui continua, ele interpretou, né, que teria 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Vamos lá para o versículo 37. O plano pareceu bom ao faraó, né? Aí José disse lá que deveria ser o plano. Ele falou o seguinte: nos 7 anos bons, você junta, nos 7 anos, né? Você junta nas vacas gordas para você poder se sustentar nas vacas magras. Né? Isso aí é também uma lição para nós, né, gente? Porque nós vivemos num país em que as pessoas são roubadas. Nas suas vacas gordas, os bancos estão te oferecendo coisas para você passar mal nas vacas magras. Quando você está na vaca gorda, ele fica te mandando coisa. Pega mais pega mais um limite aí no seu cartão de crédito, né? Porque eles só dão um limite para cartão de crédito para quem está na vaca gorda. Então, em vez de dizer assim: vem investir aqui, colocar na poupança aqui no investimento tal, não sei o que, não, eles estão mandando para você. Compra isso aqui, não sei o que. A gente tem que ter cuidado. Né? E aí a gente aprende com o José aqui também. A gente está falando do fim é melhor do que o começo, mas é bom a gente falar essas coisas. Inclusive, até um exemplo: a gente foi numa loja ontem e a pessoa falando para a gente assim: moço, a gente falou assim: não, a gente vai comprar óbvio sem juros, né? Não quero saber de juros. Aí a moça falou assim: não, mas o senhor pode esperar 3 meses para começar a pagar e depois o senhor paga 8 vezes mais para frente. Aí a gente falou assim: e o juro é só, né? Ela não falou isso, mas eu fui ler lá. E o juro é só 7,93% ao mês. Ao mês. Gente, essa pessoa, infelizmente, essa mulher, essa mocinha que trabalha na loja, ela está sendo usada para roubar os outros. O nome disso é roubo. Sabe? E vou dizer para você, gente, a gente tem que prestar atenção, porque tem muita gente nesse mundo usada pelo inimigo. Sabe? Às vezes, se não é usado direto, o princípio que ela está aplicando naquela situação é demoníaco. A gente precisa entender isso. Que às vezes a pessoa não está endemoniada, mas o princípio que ela está fazendo é um princípio demoníaco, um princípio de alguém que quer roubar o outro. E a Bíblia fala que né, o diabo veio para roubar, matar e destruir, né?
Então a gente precisa se ligar nisso aí. Mas voltando aqui, o versículo 37 e 41. O plano pareceu bom ao faraó e a todos seus conselheiros, por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Opa! Olha aí. O homem não desistiu de Deus, meus irmãos. Passou pelo perrengue, passou pela escravidão, mas ele não desistiu de Deus. Agora chega o homem da terra mais poderosa. Naquele momento lá, o reino mais poderoso daquela região era o reino egípcio. E Deus dá para ele o segundo comando daquela terra. Aqui o rei da terra falou: você só não será maior do que eu aqui. E esse homem tinha sido escravo, esse homem foi jogado num buraco, esse homem foi vendido como escravo. Ele enfrentou, meus irmãos, ele enfrentou os ciúmes dos irmãos, a inveja dos irmãos, a ira, o ódio dos irmãos. Ele enfrentou aquela situação, né, daquela mulher lá de Potifar que se sentiu desprezada, né? A princípio ela deve ter pensado assim: quem é esse escravo para me dar um fora, né? Uai, quem ele está achando que eu sou para ele me dar um fora, né? Porque provavelmente ela fez aquilo com ele por causa disso, né? Ela provavelmente estava se achando, né? Dizendo: se eu sou a fulana de tal, se um homem, né? Se eu falo para um homem que ele vai ficar comigo, é comigo que ele vai ficar. Se eu estou falando, né? E José falou: o quê? Eu não. Então, meus irmãos, a gente vai aqui no capítulo 42. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Aqui, meus irmãos, nessa situação, né, aquele sonho de José se cumpriu. Sabe? O pessoal que estava se curvando lá para José teve que se curvar. E lá no 45, de 1 a 8, a gente lê o seguinte. Depois, né, José, que vocês conhecem a história, José, ele fez uma brincadeira com os irmãos dele lá, né, que escondia a caneca e colocava eles para voltar para casa, e depois vinha de novo, e pega um irmão, fica aqui um irmão, e aí complica a vida, porque o pai falou: cadê meu filho? Perdi agora 2, tinha perdido 1, agora perdi 2, e tal. Mas então, no 45 tem, José revela a verdade. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Eita! Quando ele falou isso, os camaradas devem ter sentido no coração assim, deve ter doído. E agora? Pior, né? Porque eles estavam sabendo que José era um homem poderoso. E o medo, então, também. Rapaz, o que a gente fez com ele? O que ele vai fazer com a gente? Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Meu Deus do céu. Muito crente, cara. É muito crente.
É muito crente. Mas isso aqui é obra de Deus. É muita graça de Deus. É muita graça de Deus. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Então, meus irmãos, não importa como começou, mas como termina. Olha, a pastora Miriam está chegando agora, pode entrar, fique à vontade. Né? Como termina? Pode entrar, varão. Fica à vontade. Meus irmãos, e aí a gente só lembrando, lá em João capítulo 1, versículo 11 a 13, fala-nos algo muito interessante. Jesus ele veio para os judeus e os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus poder serem filhos de Deus. Então assim, lembra assim, o plano inicial era Jesus vir para os judeus. Lógico que o plano total de Deus era salvar a humanidade, mas sim, o plano inicial era, ele vem para os judeus não o recebem, e por causa disso, nós nos tornamos também, por crermos em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Amém. Jesus veio, e Ele nos chama para entrarmos no propósito dele e vivermos nele. Amém. Talvez você ou eu já estejamos totalmente dentro do propósito, mas pensamos que parece que estamos fora por causa do que nos acontece. Quantas vezes a gente olha assim a vida e fala, meu Deus do céu. Meus irmãos, às vezes não é propósito de Deus que eu e você pequemos, mas às vezes o propósito de Deus inclui permitir que você peque. O propósito de Deus de nos salvar inclui permitir que a gente peque. Porque o sangue de Jesus Cristo cobre nossos pecados. Quando Deus me chamou, quando Deus te chamou, Ele te chamou para dizendo ser perfeito. Mas os teus pecados estão incluídos no propósito. Não que Deus quer que você peque, mas o que eu quero dizer é que mesmo eu e você tendo cometido pecado, Deus não acabou com os propósitos dele para a nossa vida. Amém. Deus não desistiu de nós. Deus quer que nós nos acheguemos a Ele. Amém. E lá em Romanos capítulo 12, a Bíblia fala assim, Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Cristo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional ou espiritual de vocês. Amém. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Meus irmãos, transformem-se. Ele está dizendo, nós podemos nos transformar. Amém. Todo dia é uma oportunidade que nós temos na nossa vida de mudar nossa forma de viver, mudar nossa forma de agir com relação a uma série de coisas. E pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e declarar diante de Deus a nossa fé na vontade dele para a nossa vida. Amém. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Amém. Deus. Deus tem uma vontade que é perfeita. Amém. Meus irmãos, a vontade de Deus é perfeita, mesmo diante das situações imperfeitas que nos seguem. Mesmo diante das situações imperfeitas que nos seguem. Aleluia. Meus irmãos, eu estava vendo esses dias uma irmã, ela passou por um escândalo muito grande na vida dela. E assim, o que eu achei assim, admirável, na verdade, foi que mesmo ela passando por tudo aquilo, ela pecou contra Deus, mas ela não desistiu de pregar. Ela não desistiu de falar do Deus que ela falava antes. Porque Deus não mudou, meus irmãos. A nossa pregação, ela é sobre Deus. Eu estou aqui, Deus me livre, Deus tem misericórdia, que Deus não me deixe cair. Mas a Bíblia fala assim, se cair não fica prostrado. Porque a palavra que a gente tem pregado não é a nossa palavra.
A verdade que a gente tem pregado não depende de a gente ser perfeito. Porque ainda que a gente seja imperfeito, Deus continua perfeito e a vontade dele continua perfeita. E a vontade, ele tem uma vontade para comigo e para contigo. Ele tem um propósito, ele tem um desejo, ele tem um querer para mim e para você. E nós não podemos, meus irmãos, jamais abrir mão desse querer de Deus para nós. Porque é o querer de Deus que nos fará chegar até o fim. E o fim será o quê? Melhor do que? Olha aí. Coisa maravilhosa. Vamos sempre exaltar Jesus com nossas palmas. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos olhar para ti, Deus, e viver. Olhar para ti, Deus. O Senhor diz: olhai para mim e sede salvos. Oh, Senhor. Senhor, em todo tempo será o Senhor o nosso socorro. Em todo tempo será o Senhor a pessoa de quem, ó Deus querido, nós necessitaremos. Em todo tempo será a pessoa que nos levantará. Em todo tempo, Deus, será a pessoa, Deus, que nos acompanhará. Em todo tempo será o guia das nossas vidas, será a luz da nossa vida, será, ó Deus querido, o Senhor será o céu para nós em todo tempo, Deus querido, porque estar no céu é estar na tua presença, meu Deus. Senhor, por isso nós colocamos diante do Senhor nossas vidas, Senhor, e te pedimos que o Senhor nos fortaleça, Deus. Deus nos fortaleça, repreende o inimigo das nossas almas, livra-nos, Deus, que sermos as pessoas que interrompem, Deus querido, ó meu Deus, a caminhada das outras, por meio, Deus querido, do juízo perverso. Ó Deus, livra-nos de sermos usados por Satanás, ó Deus querido, para falarmos, para abrirmos nossa boca, Deus, para destruir alguém. Livra-nos, Deus querido, de sermos usados, Deus, por Satanás, ó Deus, com inveja de alguém, com ciúmes de alguém, e temos uma atitude, Deus querido, ó Deus, de fechar o caminho de alguém, Deus querido, porque, ó Deus querido, nós queremos, ó Deus, dizer que nós somos melhores, ó Deus, que essas pessoas. Senhor, ajude-nos a sermos crentes, ajude-nos a sermos como José, Senhor. Deus, que nós possamos, Deus querido, mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, Deus, nós possamos nos manter, ó Deus querido, como as pessoas que o Senhor deseja que nós sejamos. Senhor, queremos sim, Pai. Sabemos que por meio de Jesus Cristo, que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor veio e nos fez seus filhos, Senhor. Deus, ajude-nos a caminhar, a viver como seus filhos em todo o tempo. Ó Deus, não olharmos para as circunstâncias, não contarmos, ó Deus querido, meu Pai, ó Deus querido, segundo Deus querido, o mundo conta, Pai. Não descontarmos as coisas segundo o mundo conta, não valorizarmos as coisas segundo o mundo valoriza, mas termos no Senhor, ó Pai, os nossos valores, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado, obrigado por tua palavra, obrigado pela comunhão do Espírito Santo entre nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão Gislando, pode vir aqui rapidinho, por favor. O homem da Bahia. Graça e paz, amém, irmãos? Maravilha, né? A gente receber uma palavra dessa e a gente se sente bem pequenininho, né? Mas o nosso Deus é grande. É isso que a gente precisa entender e obedecer. E muito boa palavra. Eu aprendi, preciso pôr na prática os ensinamentos de Deus, que é o mais importante para as nossas vidas. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler 2 versículos aqui e fazer a parte sobre as finanças, né? A obra de Deus ela é completa e funciona assim. Amém. Que a gente possa nessa noite Glória a Deus. Glória a Deus. compreender a palavra de Deus e pôr na prática os ensinamentos do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. No livro de Provérbios, nós vamos ler apenas 2 versos. No capítulo 3, é bem conhecido, já foi lido várias vezes, para nós fazer a nossa parte de arrecadação de oferta e diz assim, no verso 9 e 10. Leiamos. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém, irmãos? Aleluia. Olha que
bênção, né? Quer dizer, a gente é dando que recebe, né, irmãos? A gente primeiro tem que honrar o Senhor, né, com nossos bens, né? E com as primícias, além dos bens e os primeiros frutos do nosso trabalho, do nosso dinheiro, deve ser dizimado ao Senhor, ou ofertado ao nosso Deus. E assim seja aplicado o poder dessa palavra em nossas vidas. Amém? Aleluia. Oremos. Deus, nosso Pai querido, em Tua presença estamos nessa noite de domingo. Que maravilha, Senhor, estarmos na Tua casa. O salmista já dizia: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que maravilha, Senhor, quando nós chegamos à Tua casa para Te cultuar. Às vezes chegamos um pouco abatidos, com problemas, dificuldades diversas, mas voltamos alegres, revestidos do poder, da graça, do Espírito Santo de Deus, da Tua palavra. Obrigado, Senhor. E queremos nessa noite pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Trabalhe nossas vidas na parte financeira, Senhor. Aleluia. E pedimos em nome de Jesus que nos aquece com o poder do Teu Santo Espírito as nossas vidas, para ser mordomos fiéis, aqueles que cuidam das Tuas finanças, da Tua obra, e contribuem, Senhor, para o crescimento do reino do Senhor aqui na terra. Ajuda-nos, abençoa aqueles que têm, Senhor, para produzir, para contribuir com alegria, o Senhor os abençoe. E aqueles que não têm, Senhor, que o Senhor venha providenciar trabalho, que do Senhor venha o suprimento material e espiritual. Derrama poder e graça sobre nossas vidas e nos abençoa a nossa vida financeira também. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Se você tem oferta, está disponível para contribuir, dá a oportunidade, e cita o seu dízimo também. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos encerrar, mas vamos ficar de pé.